Muito bem, são 8h04. Muito bom dia para você, sábado 26 de outubro. Que sábado maravilhoso novamente, hein, gente, né? Levantamos os braços para o céu, agradecemos por mais um dia sensacional. Todos são, né? Com chuva, sem chuva, temos que agradecer igual, né? A chuva faz parte também, é vida, né? Água é vida, e aí nós temos que agradecer sempre por tudo, por mais um dia de estarmos, né? Nessa terra para o aprendizado espiritualmente também, né? Vamos começar mais uma programação do Diálogo Fraterno, onde já estamos aqui com o pessoal já em Eric Araújo, também Antônio Carlos Borja está com a gente aqui, né? Muito obrigado, muito bom dia para vocês. E vamos começar a programação aqui, né? Tem algum microfone aqui que está com problema, não sei qual é, mas tem algum que está com probleminha. Eu acho que é aqui, o 4, acho que é do Cineré. É do Augusto, eu acho, Augusto. Augusto, pega esse aqui, por gentileza, que esse é seu. Bom dia a todos, então. Bom dia. Bom dia. Vanderlei, vamos começar a programação com a nossa oração, né, Vanderlei? Bom dia, Sabatini. Bom dia, ouvintes da Nova Aurora FM. Que a paz de nosso Mestre Jesus inunde nossos corações. Nós estejamos neste dia maravilhoso, nos harmonizando, pegando aquela água para ser irradiada, aquela água que costumeiramente as pessoas colocam um copo com água, uma jarra com água, para receber esta irradiação. Que a tua misericórdia, Mestre, possa chegar em todos os lares, nos acalmar, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e de infinita misericórdia, eis que nos reunimos em teu santo e sagrado nome, Mestre. Nosso Mestre nos orienta dizendo: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, entre elas estarei presente, dissera o Mestre. Mas para que estejamos reunidos em nome de nosso Mestre Jesus, nós bem o sabemos, temos que ter uma causa nobre e justa. E que causa mais nobre e mais justa do que a nossa fé, a nossa certeza da vitória no caminho que foi abençoado pelo nosso Mestre Jesus, o único caminho que nos eleva e nos aproxima do Pai, que nós possamos estar melhorando as nossas virtudes, porque este é o caminho que nos aproxima, o caminho das virtudes, e nós possamos estar aprimorando essas virtudes no conhecimento de teu Evangelho, Mestre. Esta é a luz que chega para toda a humanidade, que essa luz possa adentrar em todas as casas, neste momento, levando essa palavra de consolo, de esperança, de coragem para confrontar os obstáculos. Hoje falaremos do perdão. Perdão, palavra simples, mas complexa quanto das nossas decisões. Que nós possamos, com Jesus, neste dia, estar aprendendo a amar e aprendendo a perdoar. Que as águas que estão depositadas em nome de nosso Mestre, neste momento, possam receber esta irradiação de amor. Que essas águas sejam fluidificadas. Que a medicação adequada que cada um necessita possa ser depositada sobre essas águas e que cada um que beber com fé possa ter a saúde renovada. Assim seja. Muito bem, vamos conversar então com o Augusto, né, Augusto? Bom dia, Augusto. Bom dia, Sabatini, bom dia, queridos ouvintes. Vamos começar com uma pergunta que ficou de sábado para nós. Por que algumas religiões não são condenadas por Deus por fazerem o mal? Na verdade, né, Augusto, as religiões não são as religiões que são más, né? A maldade está no coração do homem, né? Das criaturas, dos irmãos que, de maneira equivocada, conduzem muitas vezes as religiões para fazer o mal. E esse mal, de certa forma, encontra ressonância do outro lado, a quem se dedica a esse mal, né? Porque o mal é só por afinidade que ele consegue nos atingir. E se nós deixamos atingir por essas energias, é porque nós não estamos tão bem assim. Então, tudo serve para o nosso aprendizado, para que nós possamos reverter essas situações. Então, não é a religião que é mal, que é má,
que é condenada, e sim as pessoas que agem de maneira equivocada, no meu entender, né, meus irmãos? Sim, o nosso livre-arbítrio, né? Que vai nos levar para o bem ou para o mal. Nós que vamos decidir isso. Então, não, como tu disseste, né? Não são as religiões. Eu quero aqui mandar um beijo lá para a dona Jurema, né? Sim. Que é a nossa ouvinte, telespectadora assídua. E também para o nosso pessoal, né, que hoje não puderam se fazer presente, a Lise, o Dalto, o Janer, o Sérgio, mais alguém aí, Guris? Não, só, né? Um beijão para todos, não sei fazer coraçãozinho, mas fica o beijão aí e o abraço fraterno. O Júnior vai fazer coraçãozinho, né? Voltando ao assunto, né, Augusto, mas as pessoas hoje, é o ter, não é? Não é o ser, né? Vai sempre atrás do ter, ou seja, eu acho que atrás disso tudo, principalmente do dinheiro, né? Aí é que vai exatamente para o caminho daquela sintonia baixa, né? Verdade. Não é errado nós corrermos atrás das coisas materiais, porque nós precisamos, Sim, claro. estamos no mundo Precisamos, material, é. né? Nós precisamos ir atrás, mas temos que ter o equilíbrio, buscar com equilíbrio. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e o demais vos será dado por acréscimo. Então, buscar a parte material, mas não esquecer que o principal é a parte espiritual. Nos deixar ser guiado pelo mestre, pelos ensinamentos do mestre, não pela ambição, pela cobiça, pela inveja, né? Aí nos leva para o caminho torto mesmo. É isso, na doutrina espírita nós seguimos muito seriamente esse princípio, né, do dai de graça o que de graça recebestes, né? Nós recebemos a palavra de Deus através do Evangelho de Jesus. Por que comercializar aquilo que não é nosso? Aquilo que é para toda a humanidade receber essa bênção, né? Então nós não temos o direito de comercializar aquilo que é sagrado, né? Que é a palavra, né? Que é a mensagem divina, né? E às vezes as pessoas, de maneira equivocada, comercializam a sua própria mediunidade, né? Levando e conduzindo essa mediunidade para o caminho da maldade, né? Fazer o mal às pessoas por troca de dinheiro. Não se deve servir a dois senhores, né? O Senhor Deus e o Senhor ganância, dinheiro, ter, como tu colocaste, né? Ter dinheiro em troca de ser uma boa pessoa, uma pessoa de bem, uma pessoa que ama o seu próximo e que só deseja o bem. Então, é aí que as pessoas se equivocam, muitas vezes, na parte da religião e acabam partindo para esse lado de ter recompensa, né? Por aquele dom que é a mediunidade, que é um dom sagrado, é uma ferramenta para o nosso trabalho, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, não uma ferramenta para ser usada para fazer o mal, né? Pois não. Deixa eu mandar só um abração aqui, senão eu vou me perder aqui de novo, Augusto, por gentileza. O Márcio Adriano está dando bom dia a todos do programa, bom final de semana, muito obrigado. Alcides Menezes, o Gilson Pérez, a Rosana Pinto também, a Rosana disse que aí vai mandando os coraçãozinhos, mandou aqui, viu? Querida. O Gilson Salles também, a Luciana Figueiredo, tudo de bom para vocês aí, viu? Um bom dia. Pois não, Augusto, desculpa. Pois nós estamos com o tema perdão, mas para chegarmos no perdão, primeiro precisamos nos dar conta, né, do erro que cometemos. E aí nos dar conta do prejuízo que causamos muitas vezes a outra pessoa. Então precisamos nos arrepender primeiro, né? A primeira fase dessa tomada de decisão é nos arrependermos, sentirmos que fizemos coisas erradas e que precisamos pedir perdão. Mas tem muita gente que diz, eu não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo, porque ele merece. Aí estamos muitas vezes... Aí é quando nos sentimos superiores ao nosso irmão, né? E na verdade estamos numa caminhada, né? Uns mais, outros menos evoluídos, mas somos ainda muito errantes, todos nós, né? Isso, a pessoa às vezes se acha que não erra, né? Ela acha que ela não erra, então ela cobra muito dos outros. Então, ela se sente no direito de julgar as outras pessoas, né? De fazer justiça, de não perdoar, né? Então, aí fica difícil para aquela pessoa que não está em condições ainda de perdoar, ainda colocar para as outras pessoas o seu ponto de vista equivocado, né? Que acaba mais atrapalhando do que ajudando as outras pessoas a entender a necessidade do perdão, não é mesmo? A importância, né? A importância. É como nós tínhamos falado, né, Marci? Desculpa, bom dia. Aqui no sábado passado, nós
transmitimos o nosso problema para os outros, né? Ao invés de nós assumirmos os nossos erros, né? Exatamente, né? Ficamos nos vitimando, sempre colocando a culpa no outro, não analisamos bem a situação, porque muitas vezes, quando analisamos profundamente a situação, nós percebemos que lá no início fomos nós, né? Fomos nós que começamos tudo aquilo e hoje a gente não admite. E uma coisa muito interessante dali, meus irmãos, nessa questão do perdão, é uma questão assim, ó, bem lógica, né? Nós que estamos tentando nos esclarecer, todos que estudam, que procuram entender a doutrina, saber algumas coisas que ajudem, né, na nossa caminhada, nós sabemos que nós estamos vivendo hoje num planeta classificado, vamos dizer assim, como um planeta de provas e expiações, querendo se transformar num mundo de regeneração. Na escala dessa classificação dos planetas, recém estamos na segunda, né? Recém. Só somos superiores aos mundos primitivos, que são os mundos que... As primeiras encarnações, né? Dos espíritos criados por Deus. E então a gente já vê que aqui é um planeta segundo na escala, onde ainda, infelizmente, existe muito o mal. Então, nós sabemos que todos que estamos aqui, temos muitas coisas ainda para aperfeiçoar. Temos muitas coisas boas que nós já conquistamos, mas temos também muitas imperfeições. Então, essa postura de não perdoar, né? Porque a vida é assim, a vida nos devolve aquilo que a gente dá. Então, se eu estou vivendo num mundo de provas e expiações, onde todos são ainda bastante imperfeitos, e eu não quero perdoar, então eu tenho que me preparar também para não ser perdoado. Né? Por quê? Porque nós todos precisamos de perdão. Nós todos precisamos de tolerância. Né? Porque muitas vezes a gente não perdoa alguém porque a gente aponta determinado erro da pessoa e se dá o direito de dizer que não perdoa e não aceita porque eu não faço aquilo. Eu posso não fazer aquilo, mas eu faço outras coisas que também necessitam de tolerância, que também necessitam de perdão. Verdade. Isso é pior, Isso. E às vezes também é pior do que aquele erro que eu estou apontando do meu irmão, né? Então, temos, né, que pensar, né? É uma questão, assim, bem prática. Todos precisamos ser tolerados, todos precisamos ser perdoados, né? Eu tenho que perdoar, né? Porque também vou ser tratado do jeito que eu estou tratando meus irmãos. Então, eu tenho que perdoar para também ser perdoado. Então, a gente tem que fazer esse investimento. Mas costumamos ser juízes bonzinhos conosco, né? Eu agi de tal forma porque ele fez tal coisa para mim. Né? E com os outros eu sou juiz severo, né? Isso é bem interessante, né? Porque a gente, assim, ó, com os nossos erros, nós sempre temos desculpas. Né? Sempre a gente tem uma explicação. E a gente esquece. Não, mas foi por isso. Não, tudo. Quando eu aponto o dedo para ti, quantos tem para mim? Quantos tem para mim, né? Sim, olha. Então a gente tem que pensar nisso, né? Verdade. O Haroldo já falava, né? Diz que os jesuítas, eles fazem os amigos secretos de uma forma bem interessante. Isso, né? Já assisti essa palestra dele. 5, né? São 4 cartas que tu recebe, então eles apontam. Eles colocam lá as virtudes, né? As qualidades e os erros das pessoas, né? E às vezes vem a pessoa, pega o erro, não, mas eu não faço isso. Mas só que as outras 3 cartas estão em primeiro lugar o erro da pessoa, né? E aí, quando vem a qualidade, mas será que eu sou tudo isso também, né? Então, é exatamente aquela gente vermos, né, para dentro de nós o que nós somos, né? O que somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? E ao invés de apontar os dedos também para apontar, né? Julgar as pessoas, né? Tu sabe que isso aí é uma falha, vamos dizer assim, ó, que acontece, que faz com que a consequência sejam posturas erradas da nossa parte, é a falta de autoconhecimento. Sim. Isso aí, a gente corre tanto, né? A gente faz tanta coisa, a gente tem tantas responsabilidades e a gente não tem aquele momento de reflexão, de análise, bem como você está falando, Sabatini. O que eu estou fazendo aqui? Né? Como é que está a minha caminhada aqui na minha vida na Terra? Como é que eu era o ano passado? Uma coisa prática, né?
A gente faz tanta promessa no final de 2018, porque eu vou isso, vou aquilo, Sim. vou aquilo. Né? Agora já estamos terminando 2019. Como é que eu estava em outubro de 2018? Será que eu melhorei em alguma coisa? Será que aqueles objetivos da virada do ano, será que eu consegui atingir né? Pelo menos? Então, tá faltando isso, né? Esse momento de análise consciente de si mesmo. Essa né? corrida, né? Essa corrida do Que a dia gente, dia também, realmente, né? a gente corre, a gente, como a gente diz, né? Às vezes vai dormir, já nem, deixa para fazer a prece na hora que vai dormir, nem consegue fazer, porque já está dormindo, quando deita, né? Então, a gente tem que ter esse momento. Né? E é muito bom também nessa nossa caminhada, nos colocarmos alguns desafios, né? Como experiência pessoal, eu fiz o desafio de aprender a calar, né? Porque nem sempre a nossa verdade é a verdade do nosso irmão. E muitas vezes uma palavra que a gente diga traumatiza o outro, põe o outro para baixo, né? E quando a gente aprende a observar mais, falar menos, isso nos impede de cometer inúmeros erros, de nos trazer, né, muitas mágoas, né, muitos ressentimentos, sem contar que nós falamos sempre que a mágoa, o rancor, isso tudo nos algema aquela pessoa. Se tu quiser, o próprio Haroldo diz, né, que o ódio nos algema, né? Enquanto eu tenho o ódio do nosso irmão, eu estou algemada a ele. E o perdão vai nos libertar. Tu sabe que nós temos uma história que a gente conta na evangelização da batata, que tinha, conheces? Que tinha a menina que vou contar rapidamente, tinha uma amiga, desde pequena se davam muito bem, andavam para cima e para baixo juntas, e um dia a menina emprestou um CD para outra, e aí quando a outra devolveu, estava danificado. E aí ela ficou muito aborrecida com aquilo e encerrou a amizade com ela. Mas também se abateu, né? Aí a mãe disse para ela, mas tu não vai falar com ela essas coisas? Não, porque ela não poderia, eu sou amiga dela faz tanto tempo, mas... Então tá. Aí a mãe disse assim, então tá, vou te dar uma coisa, então. Aí a mãe pegou uma batata e fez um rostinho na batata e disse, bom, então tá, agora essa é a tua nova amiga. Então, tudo que tu fizer, como era com a tua amiga, tu anda junto com a batata. Aí ela foi para a escola, tudo, andava com aquela batata em tudo que é lugar. Aí passaram uns 2, 3 dias, uma semana, né? E aí a batata começou a cheirar mal. Aí ela levava para a escola e a batata... E aí ela disse para a mãe, não, mas eu não vou levar a batata, porque meus colegas já estão me perguntando, já estão desconfiados de mim, porque eu ando com essa batata cheirando mal e está exalando. Não, mas aí a mãe disse, não, agora tu escolheste. Não, mas tu escolheste, porque eu vou te explicar o seguinte. Quando a gente escolhe não perdoar as pessoas, é como a gente andasse com uma batata podre, né? Fedendo, cheirando mal, causando mal-estar em nós e nas outras pessoas. Né? Então, esse é o resultado do perdão, quando a gente guarda mágoa, rancor e não quer perdoar. Né? E aí a menina conseguiu entender. É uma história simples que a gente leva para as crianças, mas para que elas entendam como é prejudicial nós guardarmos essa mágoa ou rancor, né? É que parece que só as pessoas não percebem. Mas exala, a gente fica, né? Quando está mal com alguém, parece que só eu que não estou prejudicando. Nos tornamos amargos, né? Exatamente. Estamos pulverizando essa amargura, né, com as pessoas, né? Eu gostaria de contar também uma história em relação ao perdão. Uma pessoa ele era muito prepotente, como todos nós temos um pouco dessa prepotência. E só que ele ofendia as pessoas. E essa ofensa depois requer o arrependimento, quer o perdão, quer a reparação. E aí ele queria saber como que ele faria, já que ele era muito prepotente, como que ele faria para não ofender as pessoas. Porque ele, quando ele via, já tinha ofendido. Então, determinada pessoa lá disse, não, bota um relógio daqueles enorme no pulso. Qual é a mão que tu... eu sou dessa, então coloca na mão direita. Tá. E aí, cada vez que tu
tentar agredir alguém e levar a mão, tu vai olhar o relógio e freia. Tá, aí ele vai no ônibus, e o ônibus sempre ia para um determinado itinerário, e só que tinha acontecido um acidente. Então tiveram que desviar o itinerário do ônibus, só que só o motorista sabia que tinha acontecido aquilo. E ele se levantou, se julgou prejudicado, porque ia chegar atrasado no trabalho, e foi lá e chegou perto do motorista, mas o que tu pensa que tu é? E foi baixando o relógio, foi baixando a mão. Então, ele usou aquele subterfúgio do relógio como um freio. Aí ele foi, não, me desculpe. E aí, me desculpe, tá? E aí diz o motorista, não, eu só estou fazendo, se desviou por causa de um acidente. Então, ele usava aquilo para evitar a ofensa e que possivelmente daria margem ao perdão. Então, eu acho que nós temos que criar também, cada um, né, um mecanismo que a gente nos evite de chegar a essa ofensa. E o processo do perdão é um processo, como eu já falei no programa passado, um processo longo. Ofendemos as pessoas, é um processo todo. Ofendemos a pessoa, depois vem o remorso. O remorso nos leva ao arrependimento. O arrependimento nos leva a pedir o perdão. Dentro desse perdão nós temos também o nosso auto-perdão. Depois disso aí vem a reparação. Muitas vezes é uma ofensa só, muitas vezes nós causamos danos físicos ou materiais às pessoas, né, que requer a reparação. Então tudo é um processo. Mas desde aquele processo lá do inicial, após a ofensa que vem o remorso, ali já nós estamos no processo do nosso despertar. Porque enquanto nós não tivermos remorso, muitas vezes nós vamos ofender e acreditar que devemos seguir ofendendo. Então o processo espiritual ainda, o processo de evolução espiritual ainda não se instalou na gente. Então, à medida que a gente tem essa noção de que machucou alguém ou se machucou a si mesmo, nós já estamos começando a nossa reforma interior. Muito tímida, muito tênue, mas nós já estamos conseguindo essa reforma. Então, que a gente consiga fazer esse primeiro passo e evitar a ofensa. Evitar, né? Aí nós vamos dar um grande passo nessa construção interior nossa. E não podemos nos prender na culpa, né? No remorso, né? Tem muitas pessoas que ficam se culpando, não é? E não crescem com isso aí, porque essa culpa atrasa a gente, fica só te culpando, te punindo muitas vezes, né? E isso aí não adianta. Nós temos que ir para perdão. Né? Colocar em prática, né? Claro, esse exercício. E nos diz o Evangelho, né? Perdoar os inimigos, né? É pedir perdão para nós mesmos, né? Perdoar os amigos é uma prova de amizade. Enfim, quando começamos, né, a elaborar, quando a gente começa no arrependimento, como o Senelé já falou, Augusto já falou, começa no arrependimento, já é um passo, já é um grande passo quando nos arrependemos. Aí nós precisamos colocar em prática, ir lá, pedir o perdão, olho no olho, de preferência. Mas se não der, é WhatsApp, é Facebook. Vamos pedir perdão, sim. Isso não nos torna menores, inferiores, pelo contrário. Nos torna melhores. É a prova de que estamos melhorando, né, nessa caminhada, né? Como a Marci já falou, nós estamos aqui numa caminhada, somos todos irmãos, ninguém é melhor que ninguém, estamos aqui no planeta Terra. Vamos fazer o melhor de nós, vamos viver melhor, né? Vamos colocar o amor no coração, e o perdão é uma prova disso, né? Quando conseguimos perdoar, nós ficamos libertos, mais leves. Verdade. Com certeza é o egoísmo que nos faz, e o orgulho, né? Que não nos deixam tomar a iniciativa, né? Achar que a gente vai estar... Tem gente que diz que acha que vou estar me rebaixando. Isso aí. A sociedade nos pressiona por isso aí, né? Nos cobra uma posição, né? Tu vai perdoar, a gente fez um monte de coisa, tu ainda... Né? E muitas vezes a gente se deixa para não se acovardar, porque acha que é covardia pedir perdão, né? E não é. É um ato nobre. De reconhecimento de que tu errou, né? Então é importantíssimo. Né? E tem gente que diz, se arrependimento matasse. E quantos exemplos que o Mestre Jesus nos deixou, né? Então... Uma vez perguntaram, uma pessoa, ela queria uma determinada carta do filho,
E o Chico recebeu a carta, mas não como a pessoa queria. Porque a pessoa queria primeiro uma carta do filho, e ainda queria colocar as condições. E essa pessoa agrediu o Chico, deu um tapa na cara do Chico. Aí você foi embora, rasgou a carta e foi embora. Passou um tempo, ela procurou o Chico e pediu perdão. Diz o Chico, tu não precisa pedir perdão. E ele, mas por quê? Porque eu nunca me senti ofendido. Né? Então, ele estava... Tem o outro lado também, da gente não receber as ofensas, então, né? É o nosso ele livre-arbítrio, não né? se sentiu ofendido com aquela... Ele analisou a questão da pessoa, o filho tinha partido, que estava no momento de desarmonia interior, né? Não tinha um conhecimento que o Chico já tinha, e o Chico disse, não precisa me perdoar, porque eu nunca me ofendesse, nunca me senti atingido nem ofendido. Até chegarmos aí, nós temos muito que ainda que estudar, enfim, né? Temos nós fazer esse autoanálise da gente aqui. Deixa eu mandar um abração mais para as pessoas que estão ligadas, senão nós vamos perder eles aqui. Marta Regina, minha cunhada, o pessoal lá do Rincão da Bolsa, ligado conosco. Muito bom dia para vocês aí também. A Vanessa também, a Márcia Lezina, o Toninho Lima, enfim, né? Jânio de Castro diz, bom dia, amigos, muita paz. Naquela mesa está faltando ele. Querido. Muito bem, Jânio, tá bom, né? Nós temos mais por aqui ainda. Maria Elisa, monitor, também participando. Bom dia a todos vocês também, né? Seguimos com... pois não, Augusto, queria falar alguma coisa? Não, vamos lá, continuamos no arrependimento, né? Qual será que é a condição, né? Qual é o objetivo que nos define a nossa situação aqui na Terra? Né? Todos nós somos espíritos arrependidos. Nós já vivemos aqui, voltamos ao mundo espiritual, enxergamos as nossas falhas, né? Os erros que cometemos e nos arrependemos, pedimos uma nova oportunidade a Deus, tá? E nós estamos com essa oportunidade agora. Então, como precisamos, todos nós, nos dar conta disso aí e exercitar esse perdão. Fala, seu Vanderlei. É que, às vezes, esse arrependimento precisa ser comprovado, né? Então, nós estamos arrependidos lá no plano espiritual, pedindo oportunidade para reparar esses erros. E quando nos deparamos com as oportunidades aqui na Terra, o orgulho nos impede, nos cega, nos atrapalha para reconciliar com os nossos inimigos do passado, né, que são aqueles mesmos, muitas vezes dentro da nossa própria família, aqueles ligados a nós por laços de sangue, para nos facilitar essa oportunidade de reparação. Então, é a hora da reparação, é a hora do entendimento, é a hora do amor, falar mais alto, né? Então, essas oportunidades nós temos que estar atentos, meus irmãos. Estar atentos a essas oportunidades que nos são concedidas e reparar esses erros para que tenhamos o mérito de tomar a iniciativa pelo nosso livre-arbítrio. Que mérito teremos se nós só pedimos perdão, perdão, perdão? Nós vamos pedindo perdão para tudo e para todos, vamos magoando e vamos ferindo, vamos atrapalhando a vida de pessoas, separando, falando mal, e nós só pedimos perdão e deu, nada mais aconteceu? Não, nós temos que aprender que nós pedimos perdão e temos que nos pedir também oportunidade de reparar as faltas que cometemos, né? Os atrapalhos nas vidas das pessoas, que haja essa reparação também. Então, é muito importante nós saber que, além de pedir perdão, nós temos que reparar as faltas cometidas, né? Porque às vezes os danos são não só emocionais, como o Senerelli falou, são materiais também, então a gente tem que procurar fazer esse reparo o mais breve possível. O Mestre Jesus já disse, né, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás no caminho, né, então, enquanto estamos aqui, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor. Eu queria contar uma historinha bem pequenininha do Chico também. O Chico é um parâmetro. Todos nós. Um belo exemplo. E o Chico, uma vez, ele estava numa casa com uma mãe que o filho tinha sido assassinado. E a mãe, desesperada, e estavam iniciar o evangelho no lar. Não, quando foram iniciar o trabalho do evangelho no lar, na casa do Chico, com aqueles mais íntimos deles, inclusive com essa mãe, bateram na porta. Quando bateram na porta, era um rapaz, cabelo desalinhado, então, já um processo de desequilíbrio assim, interior, moralmente abatido. E aí o Chico mandou ele entrar. Disse, olha, meu irmão, queira entrar, nós vamos
fazer o evangelho no lar, gostaria de participar? E eles, sim, eu gostaria de participar. Abriram o evangelho acaso, perdão das ofensas. Aí o Chico fizeram a leitura, fizeram o debate. Aí ele, no final, quem tinha matado o filho daquela senhora que estava ali era ele. E aí ele foi, se ajoelhou e pediu perdão para a mãe. E a mãe aceitou, e aí a mãe recebeu ele como aquele filho que tinha partido. Ela entendeu que aquele filho, que aquela pessoa ali tinha cometido um ato, né, como todos nós, quando estamos fora da razão, podemos cometer, e ela compreendeu o perdão. Então a gente vê como tudo como um processo, a gente pensa que é o acaso, né, e as oportunidades, como o Wanderley falou, que nós pedimos no plano espiritual, e muitas vezes nós deixamos nos conduzir por interesses outros do dia a dia aqui, e as oportunidades surgem, a gente vai postergando, e aquilo, quanto mais nós postergamos aquele pedido de perdão, aquilo parece que mais aperta dentro da gente. E quando a gente consegue pedir o perdão, e mesmo que a outra pessoa não aceite, é aquele processo de libertação interior, para que a gente possa seguir a nossa caminhada. E o pedir perdão é fácil, né? Desculpa, Sabatini. Pedir perdão até que é fácil muitas vezes, né? Eu errei contigo, me perdoa. Mas perdoar, que é um processo mais difícil, não existe idade. Já ouvi pessoas de uma certa idade aí, mas eu não aprendo mais, não consigo. Até hoje eu vi assim, eu não mudo mais. Sempre é tempo. Enquanto estivermos aqui, é tempo. Não vamos deixar, né, para partir para o outro lado com mais um arrependimento. Verdade. Vamos tomar um cafezinho, gente? Vamos, né? Vamos ter que dar esse break, mas nós temos uma pergunta que vem de Santa Catarina para nós aqui. Nós vamos responder para você, Débora, viu? Bom dia. Também aqui para Elisângela Ribeiro, a Leda Silvana Marques, bom dia. Também a Marli Marques também entrando com a gente. Mas tem essa pergunta aqui. Uma pergunta: como perdoar um abusador? Vamos, após o bloco, a gente vem para a resposta com vocês, tá bem? Nós temos aqui também a Débora, acredito que sim, cara, perdão, mas perdoar um estuprador é difícil, pois você nunca esquece e é uma dor insuportável, pois a vida passa e você tenta matar essa dor e não consegue, né? Mas quando você convive com essa pessoa, pois é alguém da família, é complicado. Seguinte, a gente retorna, tá bom, gente? Vamos tomar aquele cafezinho, né? Segure por aí que a gente já volta rapidinho com você, tá bom? 8h37, estamos com o programa Diálogo Fraterno em Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Rapidinho a gente está de retorno. 87,9. Apoio cultural. Participe do Evangelho na Praça, toda quinta-feira, às 17 horas, no Obelisco do Parque Internacional. Estudo do Evangelho, atendimento fraterno, livros para empréstimos. Vá conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Um convite do Grupo Espírita Diálogo Fraterno. JR Turismo convida. Excursão a Passo Fundo para o Santuário de Maria Elizabeth, dia 24 de novembro e 8 de dezembro. Valor ida e volta R$100. Nos próximos feriados até o final do ano, excursão a Caxias do Sul, ida e volta R$100. Informações na Manduca Rodrigues 506, próximo ao INSS. Telefone 3243-3000 e 99948-2536. JR Turismo, segurança e credibilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco.
Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o Guia Cidade. 39686868, 39686868. Guia Cidade, 39686868. A melhor informação, 39686868. Você tem nossa atenção. Fone Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, 8h40, quando o assunto é bom, a hora vai muito rápido, né? Corre muito rápido. Solange Rodrigues, também muito bom dia para você. Bom, estamos com uma pergunta, né, bastante... É bem complicada, assim, é bem delicada, né, a melhor palavra, né? Sobre como perdoar um abusador e é da família ainda, né, Marci? É muito delicado esse assunto. São situações delicadas e gostaria de dizer para essa pessoa que faz essa pergunta, né, que nós não queremos de maneira nenhuma julgar, minimizar, ou, né, avaliar a dor, né, porque não nos cabe. O que nós podemos responder é em relação à mensagem, à informação, aos esclarecimentos que nós temos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que cabe para essa situação, que nos fala em amar os inimigos. E aí, nesse capítulo do Evangelho, nós temos uma explicação prática que nos diz o seguinte, que quando Jesus nos orienta a amar os nossos inimigos, ele não está querendo dizer que nós tenhamos para com eles uma afeição forçada, né? Porque nós sabemos que o encontro com uma pessoa que nós consideramos nosso inimigo faz bater o nosso coração de uma maneira diferente de quando nós encontramos um amigo. Então, segundo o ensinamento de Jesus, amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em vez do mal, é alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de ficarmos tristes, é socorrer este inimigo em caso de necessidade, não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los, é, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo esse ensinamento do Mestre Jesus. Amem os inimigos. Para nós refletirmos, né? E para experimentar, e como é que se sente depois de fazer esse exercício. Eu vejo assim que a doutrina nos orienta, não é? E nós precisamos exercitar. E perceber o sentimento que tínhamos antes de perdoar, né? E como ficamos depois que agimos assim. Então, com certeza vamos ficar melhor, porque Jesus não ia dar uma fórmula que fosse nos prejudicar. E nesse caso, uma ajuda profissional também ajuda bastante, né? O auxílio profissional, né? Um psiquiatra, um psicólogo que acompanhe. É muito bom, faz muito bem, porque porque realmente é um grande desafio, né? É um grande desafio. Inclusive, não dá para mensurar. Exatamente. Aí diz assim no Evangelho também, ó,
Porque se nós saudarmos, se nós fizermos o bem, se nós emprestarmos somente para os parentes, para os amigos, né? Que de diferente, que demérito, né, nós teríamos nisso aí, né? O grande não estamos fazendo nada justamente, né, o perdão em relação a essas pessoas que nos prejudicaram bastante. Né? Mais nobre será a pessoa que conseguir isso, não é? Exatamente. É uma situação bem complicada, assim, né? Ainda mais que é da família. Bem complexa, ainda mais que é da bem família, complexa, né? Você pode perdoar, né? Essa é uma atitude que tem que realmente pensar bastante, perdoar, mas você não precisa conviver com essa pessoa não também. Precisa né? conviver. Cristo não manda, até porque não, como já a Marci já falou, já leu ali no Evangelho, nosso coração não bate a mesma coisa. Quando a gente vê um amigo que a gente gosta, não é a mesma coisa, não é. E Cristo não exige isso de nós. Cristo sabe que somos pequenos ainda. Isso. E uma questão importante que a gente, para a pessoa que fez a pergunta, que também deve focar no sentido de perdoar para se libertar, né? Porque às vezes a gente se agarra na questão assim, ó, mas eu não vou perdoar porque para querer dar um troco, dar um retorno, se vingar da pessoa. Mas a questão é para si, né? Porque o perdão é mais uma libertação para quem perdoa do que alguma vantagem para o agressor, para o inimigo. Né? Então, pensar em si, né? Porque com certeza, se foi feita essa pergunta, né? Natural. Melhorar. Não, e assim, há mágoa, óbvio, né? Há o rancor, mas pensar nesse sentido, libertar-se, né? Porque a vida continua, as coisas. E sem querer, muitas vezes, a gente fica valorizando demais aquela outra pessoa. Vamos olhar para dentro de nós também. Nós estamos aqui, merecemos sorrir mais, merecemos ser felizes. Né? Não podemos, já aconteceu isso, né? Não vamos ficar algemados, algemados aquele outro, nisso, né? E colocando o foco da nossa vida, da nossa atenção em alguém, né? Que não merece atualmente, não merece, né? Não merece. Está perturbado, porque isso aí não é um comportamento normal, natural, vamos dizer assim, que se espere de uma pessoa. Então, pessoa também com problemas, né? Então, a orientação é essa. E a mágoa e o rancor também, ela começa no nosso emocional, né, irmãos? E ela vai para o físico. Ela acaba indo para o físico. E isso já cientistas comprovam que o câncer é uma das doenças, né, que nos atingem, e a mágoa e o rancor, eles são gatilhos. Isso, e uma coisa bem importante também é que, com certeza, os objetivos desta pessoa, né, que fez a pergunta, ela tem objetivos maiores, tem grandes objetivos nessa encarnação, e não poderá ficar, né, todo o tempo só focada nisso, né? Volto a dizer, entendemos a gravidade da situação e não estamos menosprezando. Só estamos dizendo que existe um outro lado, existe uma vida que continua, existem objetivos reencarnatórios a serem alcançados, né? E vamos tocar. Vai ser feliz, vai ser feliz, minha irmã, porque tu mereces, vai ser feliz. E não podemos esquecer também o ensinamento do Cristo, né? Que nos diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E assim, quando Jesus pronunciou essa mensagem para nós, nos dá a entender, nos dá a certeza que ele já tinha perdoado. O Cristo já tinha perdoado todo o mal que lhe fora feito. Então, ele, manso, humilde, sem pecados, tinha sido escravejado, né, na cruz do Calvário, né, sofrimento, de dor. E a gente compreende a dor das pessoas quando são agredidas. Mas também nós temos o nosso guia e modelo, né, que foi sacrificado, né, como a gente sabe, e que conseguiu perdoar. Então, quer dizer, nós também conseguimos perdoar, e nos desvencilhar desta dor, desse sofrimento, seguir a nossa vida em frente, né, deixar as coisas negativas que nos trazem dor e sofrimento para o passado, viver o presente e projetar um futuro melhor, não desejar vingança, né? A justiça é toda divina,
Então, a justiça é a Deus. Só Ele faz justiça, não cabe a nós desejar ou querer vingança ou querer fazer justiça, né? Tem aqui no item 2, diz assim, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Então, se nós queremos que os nossos pecados, nossas faltas, por mais graves que sejam perdoadas, nós também temos que aprender esse perdão tão necessário, né? Perdoar as faltas que os outros cometeram em relação a nós. Eu só queria também falar, aproveitando aqui o gancho do Vanderlei, quando ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Segundo a literatura espírita, Humberto de Campos tem um tema muito interessante, não me recordo qual é o livro agora, e ele fala que Jesus, assim que ele partiu da cruz, né, assim que ele se sentiu possibilitado do retorno ao plano espiritual, a primeira atitude dele foi procurar Judas, que tinha se suicidado no plano espiritual. Então, o primeiro objetivo foi lá, não no sentido de perdão, porque ele já tinha perdoado na cruz, mas no sentido de acolhimento. Então, ele, embora tivesse, digamos, sido a vítima, mas ele se sentiu com o dever moral de auxiliar aquele irmão que ainda não tinha o nível evolutivo de Jesus. Muito bem. Nós vamos continuar com a história da Marcícia e a Sabatini agora. Pois não. Bom, nós temos uma história aqui que aconteceu com Bezerra de Menezes, que numa ocasião ele estava na casa de Quintino Bocaiúva, que eram amigos, e quando eles estavam conversando, chegou um funcionário e disse para Quintino que tinha um rapaz que tinha sido envolvido num acidente, estava aí com um policial. Aí, Quintino, né, na verdade o acidente tinha sido que Quintino Bocaiúva tinha levado um tiro de raspão, que por pouco não tinha lhe atingido a cabeça, e ele estava indignado com esse servidor que se descuidou e fez, sem querer, esse disparo. Aí Quintino mandou que essa pessoa, esse funcionário que tinha feito o disparo, entrasse. Aí o rapaz já entrou pedindo perdão, né? Dizia para Quintino, doutor, chorando, perdoe o meu erro, eu sou pai de 2 filhos, se compadeça, eu não tive má intenção. Se o senhor me processar, que será de mim? A sua desculpa me livrará, prometo que não vou brincar mais com armas de fogo, mudarei de bairro, não incomodarei o senhor mais. Mas o notável político, né, preocupado com a sua própria tranquilidade, ele disse para o serviçal, não, de modo algum, mesmo que o teu ato tenha sido de mera imprudência, tu não vai ficar sem punição. E, ao dizer isso, Quintino olhou para Bezerra de Menezes e viu que ele estava se sentindo mal, vendo que ele, o amigo Quintino, estava encolerizado. Aí ele se sentiu na obrigação de dizer alguma coisa para Bezerra de Menezes e disse, né, Bezerra, eu não perdoo, definitivamente não perdoo. Aí Bezerra de Menezes olhou para o amigo e disse, você não perdoa. Aí o amigo sentiu-se intimidado, né? Sentiu que Bezerra de Menezes não estava aprovando a sua atitude. E aí ele voltou a dizer, não perdoo o erro. E você acha que estou fora do meu direito? Aí o doutor Bezerra cruzou os braços e disse para ele humildemente, meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Sim. Disse tudo. Para todos nós essa reflexão Para aí. todos né? nós. Então, queremos perdão das nossas faltas, não é? Quando causamos um mal a alguém, né, a gente quer o perdão, quer a compreensão, que os outros tenham compreensão com o nosso erro, né? Não, tu te explica, tu, né?
quer que os outros engulam o prejuízo, vamos dizer assim. Fizemos o mal, ainda queremos, né, ser perdoados, mas também com não, ou então que compreendo que falhamos, que fomos imprudentes, né, mas esquecemos muitas vezes que quando nos fazem o mal, nós queremos ser duros, queremos justiça, queremos colocar todo mundo no lugar. E como já falamos, a maior parte das vezes é o nosso orgulho ferido. Qualquer coisa, já ficamos melindrados, né? Mas quando conseguimos parar um pouquinho e começar a analisar friamente, né? Perdoar, então, né? Quantas vezes, né? A Marci falou no início, né? Às vezes analisando mais friamente, quando a poeira baixa, a gente vai ver, pô, mas se eu não tivesse dito ou feito tal coisa, não estaria, né? Agora nessa situação. Muitas vezes nós começamos aquilo tudo para gerar aquele erro. E aí entra mais uma vez, né, uma questão considerada bem importante, que é a questão do auto-perdão, né? Muitos de nós ainda estamos meio atravancados e enredados, né, por essas questões assim de aquilo que eu fiz errado, aquilo que eu não fiz e aí aconteceu alguma coisa que hoje custa caro, tá? Então, não ficarmos presos nisso, meus irmãos, né? Tocar a vida para frente, né? Sabermos que somos ainda imperfeitos, temos dificuldades, erramos, mas temos que continuar, né? Bola para frente, continuamos, porque senão nós vamos ficar ali lambendo aquela ferida, né? E perdemos um tempo precioso, porque essa oportunidade de estarmos reencarnados é muito preciosa. Então, não podemos perder tempo, né? Não é banalizar, mas ter consciência das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, sabermos que erramos, mas que temos, Deus é maravilhoso, é bom, é justo, temos novas oportunidades diariamente, né, na nossa vida, de refazer aquelas atitudes erradas, né, e não ficarmos assim, né, porque muita gente se deprime, se maltrata. Sim, automutilação vem também, pensando, né? Por que eu fiz aquilo, ou por que eu não fiz? E agora passou, né? Vamos aproveitar as novas oportunidades e vamos seguir, né? Há um investimento, há uma logística divina, tem anjo da guarda, tem amigos espirituais, tem bastante. Jesus que é nosso modelo e guia, né? Nós temos toda uma orientação, um caminho, né, para seguir, né? Vamos nos perdoar daqueles erros que nós cometemos, vamos tocar a nossa vida para frente, tudo vai ficar bem. O auto-perdão é tão importante quanto o perdão. Exatamente. E o auto-perdão é importante que a pessoa, se auto-perdoando, ela se comprometa com a sua consciência de não mais cometer a mesma falta, né? Porque, às vezes, a pessoa tem dificuldades de se auto-perdoar, de repente ela consegue esse objetivo, né? E, de repente, ela se apercebe fazendo o mesmo erro. Ou também tem muitas pessoas que têm um pouco de conhecimento e se cobram muito quando erram. Não é por ter um pouco de conhecimento que ela conseguiu, adquirindo esse conhecimento teoricamente, que ela está conseguindo colocar em prática aquilo que ela tem de conhecimento. Então, o conhecimento para a prática vai uma distância, né? Então, nós temos que procurar, além de adquirir o conhecimento, praticar esses conhecimentos adquiridos, né? Então, o auto-perdão e a reforma íntima, né? Eles caminham juntos, né? A pessoa se perdoar, se dar um desconto nos erros cometidos e, como disse o Vanderly, né? Alavancar a reforma íntima, né? A sua evolução. É saber que sempre podemos recomeçar. Erramos, nos arrependemos, pedimos perdão, vamos para a reparação, né? Porque tudo isso é crescimento. A gente pensa que, não, mas agora vou ter que reparar, vou ter que... Não, isso aí é uma forma de crescermos, a única forma de crescermos é essa aí. Né, Senhor? Vamos trabalhando e saber que vamos errar de novo, mas precisamos nos levantar sempre. E a pessoa vai se sentindo melhor. Né? A gente age como se fosse
né? Mas depois de colocar a vontade, né? Que é uma potência da alma para melhorar, para se transformar, Claro. Porque isso aí, né? Todos nós temos a vontade, né? Ela é considerada uma potência da nossa, né? Nós que somos espíritos, temos essa potência que é a vontade. Então, quando nós colocamos ela a trabalhar, vamos dizer assim, nós alavancamos a nossa caminhada, né? Mas nós temos que querer, nós temos que fazer a nossa cota de sacrifício, né? Porque às vezes isso aí é rapidinho, eu vou dizer, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós queremos terceirizar, né? Vale até dizer aqui assim, ó, a gente vai na casa espírita, a gente vai na igreja, ou onde a gente for, né? E nós temos, muitas vezes, esse mau hábito de querer terceirizar para os outros, né? A gente quer que a pessoa, seja quem for, o pai de santo, o pastor, o padre, o palestrante, o médium passista, a gente quer que as pessoas resolvam para nós, né? Realmente, a gente vai na igreja, a gente vai no templo, a gente vai na sessão de Umbanda, vai na palestra espírita, a gente recebe passe, a gente toma uma água fluidificada, a gente conversa com alguém e realmente essas coisas nos ajudam, né? Elas nos aliviam, elas nos consolam, né? Mas a grande transformação, a grande mudança é minha. Eu que vou ter que fazer a minha parte, né? Sacrificar, como disse a Helenita, calar, perdoar, ceder, vou ter que fazer coisas, né? Para que realmente essa melhora aconteça. Porque eu posso ter toda uma logística na minha volta, pessoas querendo me ajudar, me proporcionando situações, recursos, mas enquanto eu não fizer a minha parte, que é realmente essa troca, né, essa troca de vibração, de fluidos, de atitudes, de pensamentos, de comportamentos, as coisas realmente não vão se concretizar. Então, vamos fazer a nossa parte. Temos tudo aí à nossa volta para nos ajudar, a nossa família, os nossos amigos, pessoas que torcem por nós, que vibram, né, a nosso favor, positivamente, que querem o nosso bem. Então, nós temos que reunir tudo isso e nos sustentar para dar esses passos e ir evoluindo, crescendo, nos tornando pessoas melhores e, consequentemente, mais felizes. Sim, porque Deus, nosso Pai, está aí, né, nos protegendo, como tu já falaste, temos o nosso anjo guardião, e nós teremos esse reforço no momento que nos elevamos e pedimos força para enfrentar os obstáculos, para conseguirmos nos perdoar e perdoar também. Senirelli, faz a oração para nós hoje. Então, neste momento, né, que a gente agradece a oportunidade de estar mais uma vez aqui reunidos com todos os ouvintes da Nova Aurora, e como o tema hoje é o perdão, vamos fazer um convite a todos aqueles que estão nos acompanhando, para que, se ainda não é possível, Senhor, se ainda não temos ainda aquele desprendimento que estamos construindo dentro de nós de fazer o perdão, vamos mentalizar cada um, aqueles irmãos que porventura nós temos alguma diferença, e mentalmente vamos pedir perdão, para que esse perdão mental possa se tornar em breve um perdão concreto. Jesus, permita também que nós possamos perdoar do fundo do coração aqueles que nos têm como os inimigos e que se encontram na espiritualidade. Que eles possam compreender nosso propósito de melhoramento e que eles, através do seu livre-arbítrio, eles também optem pelo perdão e que haja perdão recíproco. Muito obrigado, Senhor Jesus, a todos que aqui estiveram na direção dos trabalhos espirituais nesta manhã, para que fosse coroada de êxito e que todas as pessoas que estejam aí do outro lado estejam sendo amparadas por Jesus, por seus mentores espirituais, e que possamos seguir a nossa caminhada, sempre pensando na nossa transformação íntima, na nossa melhoria interior, e procurando amar ao nosso próximo, e procuramos sempre nos colocar no lugar dos outros, a compaixão. Sempre nos colocar e dizer, se fosse comigo. Então isso nos leva com mais facilidade ao processo de perdão, porque todos nós somos imperfeitos. Muito obrigado,
mais uma vez, nosso querido mestre e a todos que permaneçamos sempre em paz, em harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, vamos seguir mandando os abraços, que o pessoal está chegando conosco aqui, né? Solange Rodrigues, quem mais estamos por aqui? Elisete Alves, a Janilise Pires, a Paty Machado, a Débora agradece, né? Muito obrigado pelo programa de hoje, que falou sobre perdão. Gratidão a todos, vocês tenham um ótimo final de semana, que fez a pergunta para a gente aqui, viu? Nós temos também aqui a Mônica Maciel, a Clarice Corrales, bom dia também, Manuel Alexandre também ligado conosco aqui, muita gente participando, muito obrigado a todos, né? Juan Santana também. Perdão ao perdão, nós fazemos análise das nossas falhas, somos humanos, nós falhamos, né? Mas que isso não se torne rotineiro e que nós façamos nossa autoanálise para perdoar e ser perdoado também, né? Isso é mais importante. Gente, muito obrigado, bom dia a todos, bom final de semana, até o próximo sábado, né? Se Deus quiser, tá bom? Bom, são 9h05, fechamos mais uma programação, agradecendo a Deus, né? Por mais esse maravilhoso programa, palavra hoje, perdão, auto-perdão. Em seguida, a gente retorna com você na programação da 87,9, a sua Rádio do Coração. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9.